Hoje eu acordei decidido fazer meu curta-metragem. Por muito tempo que eu queria fazer, mas o grande limitante era o meu próprio pensamento. O pensamento de que eu não sou formado em audiovisual, eu não tenho os melhores equipamentos, e por conta disso eu não vou conseguir entregar um resultado performático. Contudo, este é o problema na mentalidade contemporânea, na qual o indivíduo ele está em constante comparação, se comparando com os outros o tempo todo. E na sociedade performática, o que importa não é o esforço por trás, não é o quanto você se esforçou para entregar algo, mas é o resultado final. E isso corrompe a pessoa, corrompe porque a pessoa não se permite errar. Se ela não se permite errar, ela também não se permite tentar fazer algo. Imagine uma situação na qual você tem vontade de fazer algo, mas a única coisa que te impede é a sua própria mentalidade de simplesmente não conseguir alcançar a meta imposta pela sociedade, a meta performática. Para fazer um vídeo eu preciso ter um celular, um câmera em 4K, eu preciso ter uma oratória perfeita, e simplesmente essas métricas que paralisam a pessoa. Porque eu aprendi que a busca pela perfeição simplesmente vai paralisar a pessoa. Se tudo que você for fazer, você está pensando na performance, você nunca faz, pois tudo tem um início. Se você nunca fez uma curta-metragem, se você nunca fez uma edição de vídeo, você acha que no início você vai conseguir entregar os mesmos resultados que os outros entregam, que apareça mais tempo? Não. Logo, a mentalidade de comparação, de você querer fazer o mesmo trabalho que outra pessoa que faz isso há mais tempo que você, e você querer fazer essa comparação, você simplesmente está sendo injusto consigo mesmo. Isso simplesmente paralisa a pessoa. No universo virtual, é um universo na qual o indivíduo está em constante comparação. Seja uma pessoa que é um usuário ou um produtor de conteúdo, ele está em constante comparação. E nisso a pessoa simplesmente tem vontade de fazer as coisas e não faz porque simplesmente tem medo de não ser performático, medo de não alcançar as métricas necessárias. Mas tudo isso simplesmente está paralisando a sua vontade de potência. Segundo Nietzsche, a vontade de potência simplesmente você querer alcançar os seus melhores resultados dentro dos seus limites. Se você está começando a editar ou qualquer coisa que você está começando, não tem a mentalidade que você vai fazer perfeito logo no início, que não vai. Se você entrar no jogo, querer fazer algo que está além da sua capacidade naquele momento, você nunca faz, porque a sua mentalidade sempre está em alcançar um resultado relevante logo no início, e isso não vai acontecer. Você precisa dar tempo para você simplesmente amadurecer, e isso simplesmente a sociedade performática não espera. A sociedade performática ela exige imediatismo, e isso vai moldando a pessoa de certa forma, de simplesmente se eu não entregar o resultado perfeito, eu simplesmente não faço. Logo, o tempo passa e o indivíduo simplesmente vai adiando várias coisas que ela tem vontade de fazer, mas ela não faz simplesmente pela mentalidade de não conseguir entregar o resultado perfeito. E isso simplesmente vai estagnar a pessoa, pois o tempo ele não espera você decidir quando vai fazer ou não. O tempo simplesmente passa. Então, enquanto o indivíduo ele permanecer com essa mentalidade performática, vai simplesmente procrastinar. Vai procrastinar porque está esperando o momento perfeito para fazer. Está esperando a situação perfeita para fazer. Mas quando isso vai surgir?
quando tiver um celular de 5 mil reais, quando tiver alguém para filmar, para você não precisar ficar parando para poder reposicionar a câmera, logo é aguardar por a ocasião perfeita, que o indivíduo ele vai procrastinando, e o tempo vai passando e aqueles objetivos vão ficando em segundo plano, porque simplesmente esperou demais. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve se planejar, se organizar, não é isso. O que eu estou dizendo é esperar o momento perfeito para fazer as coisas. Enquanto a pessoa esperar por um momento perfeito, ela sempre vai procrastinar, sabe? E nesse processo de procrastinação, o quanto ela está perdendo? Ela está perdendo muita coisa. Ela está perdendo o processo de aprendizado, porque o aprendizado não é constituído apenas por acerto, mas é constituído também por erros. É quando a pessoa simplesmente muda a mentalidade, ela não vê o erro como um obstáculo mais, ela vê o erro como um guia para mostrar o que a pessoa sabe e o que a pessoa não sabe. Então, cada indivíduo reconhecer o seu erro e simplesmente aprender com ele, isso é denotar de mentalidade de crescimento, que a pessoa não se deixa paralisar pelos erros. Logo, o indivíduo que ele está em constante procrastinação, simplesmente é o medo de errar, é o medo de não alcançar performance. E isso simplesmente estagna a pessoa, pois é querer fazer as coisas perfeitas, que ela simplesmente não vai fazer nada, pois ela busca o reconhecimento da sociedade performática. Logo, eu digo foda-se. Não importa que o meu vídeo não está em 4K, não importa que eu não tenha uma oratória perfeita, o importante no final é eu fazer o que eu gosto. O importante no final é o aprendizado que eu vou ter no processo. Isso é mais importante que qualquer tipo de reconhecimento, pois nenhum reconhecimento externo será tão relevante quanto você não reconhecer o seu próprio resultado, seu próprio processo. Então isso para mim é mais que o suficiente. No final decidi fazer meu curta-metragem com todas as minhas limitações e no final estou satisfeito. Não estou dizendo que alcancei a excelência, mas é um caminho para eu melhorar.